Jesus, Jesus, Jesus. Palavra de Deus, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 35, diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também esse ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a tua serva, Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Evangelho de Lucas 2, a partir do versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando seus pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação, aleluia, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel, aleluia. Deus abençoe. Queridos, a inspiração para essa cantata e para essa mensagem foi num dia que eu lembrei que no início desse Evangelho de Lucas nós encontramos 4 cânticos. Então eu pensei, vamos fazer uma cantata baseada nesses 4 cânticos. Mas infelizmente não dava para contextualizar os 4. Então a gente alterou um pouquinho, aproveitamos um ou outro. Mas a mensagem é essa: a gente vê o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos, o cântico de Simeão. Então, o cântico de Maria é belíssimo, mas o cântico de Maria, ele representa, ele é um extrato de várias coisas que existem na palavra de Deus. E Maria fez esse cântico por alguns motivos. Primeiro, ela estava movida pelo Espírito Santo, mas também porque ela conhecia as promessas do Senhor. Ela conhecia e se aplicava em conhecer a promessa do Senhor. Então, quando aquilo se realizou, a consequência natural foi que brotou dela essa maravilhosa expressão de louvor, que foi essa expressão de louvor do nascimento do nosso Deus, né? Essa expressão, essa exaltação maravilhosa que foi feita ali naquele momento. E desse texto a gente pode depreender algumas coisas a respeito do plano de Deus para as nossas vidas. Primeiro, Ele tem promessas. Segundo, devemos conhecer essas promessas. Terceiro, devemos vivenciá-las. E quando vivenciamos a realização da vida e da vontade de Deus em nós, a consequência natural é que brote um louvor espontâneo, extraordinário das nossas bocas, como aconteceu justamente com Maria. Então, por isso que nessa noite nós reforçamos, essa mensagem estava contida aqui na cantata, por isso que nós reforçamos agora que você precisa deixar Jesus nascer no seu coração, e como o Triste fez, entregar toda a sua vida para Ele. Vocês devem ter notado que aqui nós estamos próximos de Hollywood, né? Efeitos especiais, né? Houve aquela mudança assim do triste para o feliz de uma hora para outra, e tinha mais efeito especial aí com Maria, mas não deu para acontecer hoje. Mas foi muito legal. Mas a ideia da cantata é essa: retratar o nascimento de Jesus.
e o que Ele ainda faz nos nossos corações no dia de hoje, quando a gente permite que Ele nasça no nosso coração. A nossa história mostra o coração de uma criança que precisava de um motivo. Então, em meio a tantas dificuldades que ele tinha, ele precisava ter um motivo para essa sua alegria. Essa alegria, a gente sabe aqui na nossa grande maioria, só quem traz para nossas vidas é Jesus. E eu queria ressaltar alguns dos versículos que eu li desse texto anterior. O primeiro é o que está lá no capítulo 1, onde diz assim: quando o anjo estava falando acerca de Isabel, acerca daquilo que aconteceu com Maria, especialmente de Isabel, eu quero frisar hoje aqui para você: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Essa parte é de vocês não ensaiaram direito. Vou ler de novo, tá? Eu falo e vocês dizem amém, tá? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Viu? Eles ficaram espertos depois que eu chamei, né? Então vamos lá. Eu costumo brincar dizendo que o serviço de Jesus é operar milagres, né? Logicamente que ele faz uma série de coisas e assim, é uma brincadeira mesmo dizendo que esse é o serviço dele. Mas nesse primeiro momento, eu queria que a gente pudesse estar lembrando disso, que Jesus nasceu, Jesus veio. Quando ele nasceu, a palavra de Deus nos garante que os tempos se tornaram plenos. A plenitude dos tempos, a completude, as coisas passaram a ser completas a partir do nascimento de Jesus. E a redenção que nós temos nele, ela ocorreu justamente porque ele nasceu, estava no plano do Senhor para que isso acontecesse, né? Então, o motivo da tristeza do nosso personagem aqui eram circunstâncias que afligiam verdadeiramente a ele. E nessa noite eu quero que você tome para si, se você tem tido algum motivo de tristeza na sua vida, se você não tem encontrado o motivo de uma canção de alegria, uma canção de salvação, que você possa fazer como aquele menininho, você possa entender isso e tirar esse vazio que tem no seu interior. Porque como as menininhas disseram aqui, esse vazio que havia no coração do triste era justamente do tamanho de Deus. Precisava de Deus para ocupar aquele vazio no interior dele. Amém? E eu gostaria também que vocês entendessem agora acerca de outro versículo do texto que eu li aqui também, que se tornou o título dessa mensagem que eu estou pregando hoje, que fala em colocar os nossos olhos em Deus. E a gente vê lá o Cântico de Simeão, que eu quero ler aqui 3 versículos e ressaltar o seguinte: Lucas 2:29. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Olha aí de novo, versículo 30. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo em Israel. Então Simeão, através de Simeão, a palavra de Deus nos ensina algumas coisas. Simeão esperava as promessas do Senhor, e ele esperava porque ele conhecia as promessas do Senhor, e existiam promessas para ele, e ele conhecia essa. Simeão era um homem justo e piedoso, ele tinha o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Ele esperava a consolação de Israel, mais uma vez, a promessa das Escrituras. E era um homem que tinha relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo falou para ele: Simeão, vai para o templo, que hoje é o dia. E ele foi e chegou no exato momento que Maria e José estavam levando para ele lá, levando Jesus lá, né? Então ele reconheceu isso e ele louva a Deus também com esse cântico. Então eu queria ressaltar isso para vocês nessa noite, da necessidade da gente conhecer das promessas. Você não vai ser lembrado de uma promessa que tem na palavra de Deus se você não estudar.
se você não vier na escola dominical, se você não participar dos cultos, se você não fizer a sua devocional, você não vai poder lembrar, porque você não sabe. Então, o primeiro convite vem nesse sentido, para que você possa estar fazendo isso. E como Simeão fez, coloque os seus olhos em Deus. Coloque os seus olhos em Jesus, porque nele há salvação. E eu não queria aqui com isso trazer um engano para nós, porque na igreja tem aquilo, a pessoa vem chateada com alguma coisa, aí você fala, não coloque seus olhos, não olhe para mim, olha para Jesus. A gente prega coisa diferente, olha para mim sim, porque eu sou imitador de Cristo, como o apóstolo Paulo foi. Então eu tenho que ser como Simeão, eu tenho que ter uma vida justa e reta diante dos homens. Então olha para mim sim, porque eu quero me aplicar a ser igual a Jesus. E sabendo que você está olhando para mim, eu vou me aplicar mais ainda. Mas chegam em determinados momentos que a gente realmente tem que fazer como Simeão. A gente tem que pôr os nossos olhos em Deus. E esperar da parte dele a salvação. Coloque os seus olhos em Deus. Ele não nasce só em 25/12. Até dizem que não é essa data, né? Ele não nasce só quando tem uma cantata maravilhosa dessa com crianças tão abençoadas. Jesus nasce todo dia. Basta você abrir o seu coraçãozinho para Ele. Tá? Então eu queria que você fizesse isso nessa noite. Coloque seus olhos em Jesus. Veja a consolação que há para o seu povo. Veja que nele há salvação. Então, se nessa noite você já tem esse presente tão maravilhoso que é Jesus no seu coração, e você sente que você tem a salvação como presente dado por Deus para você, por Jesus, deixa brotar no seu coração uma expressão de louvor natural, uma expressão de louvor lá do fundo do seu coração. A gente precisa aprender a fazer isso, a celebrar a salvação que nós temos e demonstrar isso para o nosso Deus. As crianças estão acostumadas a me ouvir falar mais de 1 hora, mas eu não vou fazer isso com vocês hoje. Eu estou encerrando aqui, mas eu preciso fazer 3 convites. O primeiro convite é para aqueles que um dia já andaram com Jesus. E nessa noite você foi pego de surpresa, você veio porque você precisava ver seu filho, seu sobrinho, seu neto, e você está aqui. Mas eu quero fazer uma confidência para vocês, não contem para ninguém não, tá? A última vez que eu preguei aqui, a gente abençoou essas crianças aqui, dizendo que elas serão uma geração de crianças que vão ouvir a voz de Deus mesmo em tenra idade, e que vão corresponder ao chamado de Deus. E nessa mensagem, eu fiz uma comparação com Sansão, porque Sansão também foi esperado, a mãe de Sansão também era estéril, e houve aquela dificuldade para ele nascer. Quando ele nasceu, ele foi consagrado, mas Sansão não correspondeu à vontade de Deus. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, no final da vida de Sansão, ele teve uma oportunidade de se redimir e voltar para o Deus da sua salvação. A gente sabe que quando a gente prega, a gente lança semente. Algumas das sementes que foram lançadas aqui naquele dia, a gente sabe que só vão se realizar daqui a alguns anos. Mas Deus é misericordioso, e naquela mesma semana, algumas das sementes de salvação, crianças aceitando Jesus, a gente já teve a oportunidade de ver. Mas eu queria te dizer que assim que eu desci do púlpito naquele dia, eu colhi algumas sementes que eu não esperava colher. Eu encontrei um monte de Sansão. Eu vim pregar para Samuel, para a geração de Samuel, mas eu encontrei um monte de Sansão aqui. O que significa isso?
Pessoas que tiveram suas vidas consagradas a Deus, mas que por algum motivo se afastaram. Isso que eu chamo de sanção. E eu conversei, falando com a minha mulher, a gente estava voltando para casa logo depois daquele culto. Eu disse para ela: eu mirei no que vi, mas acertei no que não vi. E eu confesso também para vocês que eu fiquei meio triste aqueles dias, porque eu falei, eu não tive discernimento espiritual para atentar para aquela questão de sanção. Eu deixei passar aquilo batido. Mas aí o Espírito Santo me consolou esses dias falando, desde aquele dia eu estava preparando pessoas que vão estar na cantata para ouvirem essa palavra, sanções para voltarem para Jesus desse dia. Então eu quero dizer que se você está aqui, e se por acaso algum dia você se afastou de Jesus, porque fizeram alguma coisa com você na igreja, eu quero fazer algumas coisas. Primeiro, eu não me acho pretensioso, mas eu quero te ensinar uma coisa. Eu aprendi na minha vida a perdoar quem me ofendeu, sem que essa pessoa me pedisse perdão. E eu quero te dizer uma coisa, isso foi libertador para mim crescer em Deus. Não precisou que aquela pessoa viesse me pedir perdão, eu a perdoei. Lembra daquela história da falta de perdão? É igual um veneno num pequeno frasco que você toma todo dia, esperando matar aquela pessoa. Quem está tomando veneno é você, quem vai morrer é você. Então a falta de perdão produz isso. Então eu quero te estimular nessa noite, para que gere perdão no seu coração. Se tem você hoje aqui, alguém que se afastou do Senhor, porque um dia não te trataram convenientemente na casa do Senhor, porque alguém na igreja te fez alguma ofensa, perdoa e volta para Jesus nessa noite, porque esse é o desejo dele. Deus foi misericordioso com Sansão, deu uma última oportunidade. Eu espero que essa não seja a sua última oportunidade. Eu quero sim que seja a sua última oportunidade, porque você vai se reconciliar com Jesus e nunca mais vai se afastar. Amém? Então eu queria que você fizesse isso nessa noite, você pensasse nisso, tomasse essa atitude. Se isso não for suficiente para você, vamos fazer uma coisa, eu vou tomar o lugar dessa pessoa que te ofendeu, que fez alguma coisa e te afastou da casa do Senhor. Faz de conta que aqui estou, meu rosto é o rosto dessa pessoa que te ofendeu, que fez alguma coisa para você e te afastou da igreja. Por isso você se afastou de Jesus. Às vezes más companhias, as pessoas não ouvem os conselhos da gente quando a gente fala sobre más companhias. Então, se você foi ferido na casa do Senhor por causa de alguma pessoa, tem aqui um representante da igreja te pedindo perdão nessa noite. E eu queria que esse perdão produzisse algo novo em você, produzisse vida, e que você pudesse estar voltando para Jesus. Eu desde criança eu escuto que a igreja é o único exército que não resgata os seus feridos de guerra. Eu acho que isso já tem mudado, mas se não mudou, aqui nessa igreja já mudou, tá? Então, se por acaso você está aqui hoje à noite e se afastou do Senhor, esse que fez um plano tão maravilhoso, que deu Jesus para morrer na cruz do Calvário por você, ele tem uma atitude de amor tão bonita. Aí eu te ensino outra coisa. Não deixa uma coisa pequena, porque um dia eu posso te ferir. Outra pessoa pode te ferir aqui na igreja, um ministério, uma instituição. Mas o amor de Deus é tão grande, tão maravilhoso, não vale a pena você se afastar dele por causa disso. Então esse é o primeiro convite. Eu acho que eu demorei mais fazendo esse convite do que pregando. Eu creio que Deus preparou isso para você. Há alguém aqui nessa noite
que quer se reconciliar com o Senhor, que quer abrir o seu coração e dizer, como o simples falou, eu entrego tudo ao Senhor, tudo entregarei, toda a minha vida. É só isso que Jesus quer, toda a sua vida. Então eu queria que você pudesse estar fazendo isso, entregando sua vida aos pés do Senhor nessa noite. Cadê o coral? Patrícia, dá pra gente cantar o coro do Tudo Entregarei aí? Olha que bonito. Você ainda vai tomar uma decisão com um fundo musical tão bonito. Tem alguém nessa noite que quer voltar para Jesus? Se você tiver, levanta só a sua mão aí. Não deixe, não seja um ferido de guerra. Aqui nós temos uma enfermaria santa, pronta para te receber. Só basta que você entregue sua vida a Jesus. Esse chamado é irresistível, mas ele é irresistível. Entretanto, se você não quiser, ele não vai acontecer. Entregue tudo ao Senhor nessa noite. Por outro lado, você veio aqui hoje para agradar um familiar seu, veio ver uma criança maravilhosa fazer uma cantata de Natal. Você nunca andou com esse Jesus, você não conhecia Jesus, mas hoje, como Simeão, os seus olhos viram a salvação, porque os seus olhos foram abertos pela palavra de Deus. Eu quero te convidar também, deixar Jesus nascer no seu coração. Tem alguém? Alguém que não aceitou Jesus ainda? Está escuro, mas eu enxergo. E olha aquilo que eu falei, hein? Eu gastei mais tempo num convite para quem se afastou de Jesus do que pregando. Alguém quer voltar para Jesus nessa noite? Levanta sua mão e vem aqui. Como eu disse, temos uma enfermaria santa aqui. Dessa noite, se você veio nessa igreja, gostou, Deus falou no seu coração nessa noite para você vir para cá, se transferir para essa igreja, você já faz parte do corpo de Cristo, mas não nessa casa aqui do Senhor, a gente também queria te convidar, queria dizer para você que esse é o momento de você se mostrar, você vir falar com a gente para que você possa se transferir para cá. Você será muito bem-vindo. E também, se você que ainda não se batizou, quer dar esse presente para Jesus e falar: ah, Jesus, eu aceito de uma maneira mais firme, eu vou publicamente confessar o seu nome perante a minha igreja. Se você também tem esse desejo de ser batizado, esse convite também é para você. Está escuro, eu não estou enxergando, mas não tem ninguém, né? Qualquer coisa, depois estamos aqui na frente, pastor Cândido está aqui, pastor Mário está ali, eu também estarei aqui. Eu queria que a gente escutasse mais uma vez esse coro e vamos encerrar o culto nessa noite.
obra redentora que começou com o nascimento de Jesus. O Senhor já tinha esse plano desde lá do Gênesis. Nós te louvamos por isso. Mas os nossos olhos começaram a ver de uma maneira física a tua salvação com o nascimento desse Jesus tão maravilhoso. Nessa noite nós reforçamos aqui o que foi pregado, o que foi falado, o que essas crianças apresentaram. Que essa mensagem, Senhor Deus, não somente seja bem acolhida na congregação, mas que essas crianças possam estar entendendo a necessidade e o chamado deles de proclamar isso por todos os dias de suas vidas. Nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos, dizemos que não há Deus como o Senhor, e nós te louvamos, Pai, e nós queremos aprender a partir do relacionamento que temos contigo, a partir daquilo que nós vivenciamos contigo, Senhor Deus, que brotem expressões sinceras de louvor através de nós, e que nós sejamos filhos reconhecidos e agradecidos ao Senhor. Aceita a nossa adoração, aceita essa cantata, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor Deus, mas passa o sangue de Jesus mais uma vez sobre as nossas vidas. Nós louvamos e exaltamos o teu nome. Queridos, o Senhor te abençoe e te guarde. O amor do Deus, o Pai, seja presente com você. Se você precisar, as consolações do Espírito Santo também estejam sobre a sua vida. Mas que o amor de Jesus seja transbordante, superabundante na sua vida. Deus te abençoe, vá em paz.